sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com seus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, preciso te adorar. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, preciso te adorar. Senhor, em nome de Jesus, obrigada. Nós estamos aqui hoje, agora, para celebrar o Teu nome, para Te agradecer, para Te exaltar, para dizer, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Senhor, agora eu peço que cada um que está aqui e que compreende que veio porque o Teu Espírito trouxe, que possa ter o coração que já foi aquecido por esses louvores, um coração quebrantado, um coração pronto para aprender da Tua palavra. E que tudo que vai acontecer aqui desde o primeiro da apresentação até o final do culto, seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Você já pode começar a abrir Mateus, muito fácil, o Novo Testamento, primeiro livro, e o tema é: e agora, José? Eu quero que seja... nós vamos começar do verso 19, mas antes de começarmos, eu quero que compartilhar com vocês o seguinte: na Bíblia, nós encontramos homens e mulheres, muitos, não são poucos, não, são muitos, que servem de exemplo para nós. Bom exemplo. Temos vários bons exemplos na Bíblia. E aqui, no caso, hoje, um dos exemplos é José e Maria. E eles estavam noivos. Nesse texto que nós vamos ler hoje, Maria e José estavam noivos. Bem, então tá, eu sei como é que é quando eu fiquei noiva. Você não sabe não, muito diferente, com certeza, olha só. O conceito de noivado do judaísmo do primeiro século é muito diferente do de hoje. Olha como era. Vamos ver quem toparia. O noivo
ou melhor, o noivado, ele era um contrato legal. Praticamente era um casamento. Só que eles não iam morar juntos ainda. Mas era um contrato legal. A partir do momento que está noivo, está noivo. É para casar, 1 ano para casar. 1 ano. Então, era tempo desse casal. E olha, agora, mais importante, vocês vão entender. A menina, ela ficava noiva, viu, meninas? Entre 14 a 18 anos. Algumas até com 12, mas exceção. A idade da menina ficar noiva, nessa época, no primeiro século, era de essa idade. Era de 14 a 18 anos. E o menino, ele tinha que casar dos 18 aos 20 anos. O que acontecia se o menino não quisesse se casar com 20 anos? O pai dele pegava uma garota, escolhia uma moça, chegava para o filho, chamava a família da noiva, do noivo, ou vice-versa, que o pai tivesse, a moça. Olha aqui, vocês vão se casar. Ah, papai. Meu filho, 20 anos, acabou. Tem que casar. Era assim. Era assim. Acredito que, Léo, você sabe mexer, se você quiser, também acho. Era dessa forma. Agora, vamos lá. Chegou o noivado de qualquer uma menina dessa. Há de convir 14 anos, tão novinha, né? Até hoje, no século 21, as meninas com 14 anos ainda não têm muita maturidade. Imagina no primeiro século. Então, caso a noiva fosse pega em adultério, era tão sério esse noivado que a noiva, se traísse o noivo, era adultério. O que acontecia com essa menina de 14 anos, apedrejada? Imagina um monte de gente tocando pedra até ela morrer. E suponhamos que ela conseguisse fugir antes de que alguém soubesse, desse o jeito dela, mas depois ela aparece, aonde quer que ela estivesse, ela era chamada de adúltera. Passou o tempo do apedrejamento, ela está viva, mas como adúltera, quem queria papo com essa garota? Qual família ia achar bonitinho o filho ficar namorando essa menina? Ou pensar em casar com essa menina? Não, adúltera. Então, era dessa forma que funcionava. E aí, o que acontece? José e Maria eram novos, com certeza, quando ficaram noivos. E eles provavelmente tinham muitos planos. José não era carpinteiro? Eu fiquei imaginando, o que será que José pensou primeiro em fazer para Maria? Ah, uma cômoda. Ah, uma mesinha para ela botar um espelho embaçado para ela se pentear. Uma cadeira, ele era marceneiro, uma cadeira para ela se sentar e fazer um bordado, não sei o que ela sabia fazer. Mas, ou alguma coisa de cozinha, não sei. Eu sei que eles deveriam ter muitos planos, como os noivos têm planos. Tem pessoas que ficam 8 anos noivas e os planos não acabam. Imagina 1 ano e nessa idade era o tempo para eles se resolverem, tá? Então, o José cheio de planos, mas tinham seus planos para o casamento deles, plano deles, só que prevaleceu o plano de Deus. E aí, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, na sua vida, fora de noivado, de casamento, na vida que você está vivendo hoje, o que tem prevalecido? O seu plano ou os planos de Deus para você? Você se dá tempo, se ajoelha, ou pelo menos, se não pode se ajoelhar, pergunta ao Senhor, Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? Esse que eu estou pensando, é esse plano? Ou você fala assim, Senhor, meu plano é esse, faz o que eu estou te pedindo. Tem que pensar.
Então, vamos agora, bem calmamente, ler esses versículos. E se você... eu acho que eu não tenho na tela. Vocês não têm. Nós vamos ler na Bíblia e, se você não tiver, você vai ouvir, porque depois eu coloquei separadamente, tá? O 19 diz assim: José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. 21. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Eu tenho 4 pontos para comentar com vocês e para nós refletirmos nesses versículos de 19 a 24. O primeiro ponto é que José, ele pensou em dar o seu jeito. Parece conosco. E olha que a Bíblia está dizendo, José era justo, José era sério, José era um homem, um jovem assim, rapaz, um jovem muito, muito, muito correto, especial, com certeza. Deus ia deixar qualquer um criar o filho dele aqui na terra? Porque quando o mundo foi feito, quando tudo aconteceu, Jesus estava com Deus e o Espírito Santo. Mas Jesus vem encarnar agora, nessa época aqui, e aí ele vem como bebê, que vocês conhecem a história, e está nessa situação. Aqui, hoje, nós não contamos ainda que ele ainda não nasceu, porque eles vão casar agora, mas, pelo Espírito Santo, Maria já está grávida daquele bebê. Bem, então, o verso 19, a parte B, diz assim, José, né? Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Só por essa parte, a gente já vê que tipo de homem, que caráter esse homem tinha. Hoje, o que a gente vê é quando esses jovens, quando fazem alguma coisa, tem um relacionamento mais à vontade com a noiva, aí desmancha, fala mal da noiva. E então, é muito triste o que nós vemos hoje. Mas o José era diferente. O José era um servo de Deus. O José era um judeu descendente de Davi. E José, ele era um homem que ele não pensou. Imagina quando ele soube que Maria estava grávida e nenhuma mulher tinha sido grávida pelo Espírito Santo, nem até aquela época nunca mais houve. Foi só Maria, que também foi uma mulher muito especial. Deus não ia colocar no ventre de qualquer um filho dele. Então, um casal assim maravilhoso.
E aí, José, a preocupação dele, quando soube que a Maria estava grávida, foi essa: eu não posso de forma nenhuma deixar que a Maria seja difamada. Ela não merece isso, ela é íntegra. Eu conheço a minha noiva, ela é séria, ela é uma mulher de caráter. Então, para que ela não sofra, eu vou sumir, eu vou desmanchar, sem que ninguém saiba. E eu vou dar o meu jeito, para que não aconteça nada. Mas aí, José, ele estava sofrendo, né? Com certeza, você acha que ele ficou feliz? Não. Ele estava sofrendo muito com a notícia que Maria estava grávida, pois ele a amava tanto, a ponto de não querer difamá-la, de querer protegê-la, de querer terminar com um contrato do noivado, que era tão importante como se fosse um casamento no civil. E ele conhecia o caráter da sua noiva. Pensando o que ele deveria fazer, então ele resolve desmanchar o contrato. E agora, sobre nós. Na maioria das vezes, nós também tentamos resolver o nosso sonho frustrado. Pensa num sonho que você tinha, vai dar certo. Foi frustrado. Como José e Maria aqui, vamos nos casar. No momento, ele, que frustração. Vou deixar Maria livre, vou desmanchar esse contrato, desfazer esse contrato, e ninguém vai saber e ela vai ficar isenta dessa culpa, fica na casa de alguém por um tempo, ninguém vai saber de nada. Então, o que acontece hoje, na maioria das vezes, a gente quer dar o nosso jeito, mas mesmo que você já saiba, eu vou dizer uma coisa: nós precisamos fazer aquele sonho que foi frustrado, nós precisamos fazer do jeito de Deus e não do nosso. Mas como é que se faz do jeito de Deus? Se você também deseja fazer o que é certo, escolha ser temente a Deus. O que é ser temente a Deus? É ter uma vida de oração. Quem teme a Deus tem uma vida de oração. Não é orar só quando as coisas estão difíceis, não. É orar, 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 orar. Todos os dias, orar. Essa é uma pessoa, é uma característica de uma pessoa que é temente a Deus, como José. Também é ter uma vida de buscar sempre a vontade de Deus. Não falar: Deus, eu quero isso, faz o que eu quero, porque eu sou seu filho, eu sou sua filha. Não. Senhor, me mostra qual é a sua vontade para essa situação. Eu quero buscar a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E se eu fizer a tua vontade, eu serei feliz. Eu terei paz. Mas se eu fizer a minha, como se for diferente da sua, não vai ser bom. E também, temente a Deus, é viver na presença de Deus. Porque muitas pessoas, em alguns lugares que elas estão, que tem crentes, ou tem alguém da igreja, ou alguém que sabe que ela é crente, ela maneira, ela tem uma conduta, ela tem uma maneira de falar, mas você vai um dia qualquer lugar aí, supermercado, e aí a pessoa dá um troco errado para ela, que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu te dei tanto, você só me deu isso de troco? Ela olha assim: será que tem alguém aqui da igreja? Alguém que vai conhecido? Então, nós precisamos ter esse tipo de vida na presença de Deus. Gente, Deus está vendo tudo que a gente faz. Tem gente que se ilude: eu vou fazer isso aqui bem escondidinho, porque minha mãe não está vendo, meu pai não está vendo, minha tia não está vendo, meu irmão não está vendo, minha esposa não está vendo, meu marido não está vendo. Deus está vendo, gente. Deus, se você é filho de Deus, filha de Deus, Deus está vendo, e é isso que é importante. Nada, aonde quer que você queira ir, Deus está vendo. Nós temos que ter respeito, amor ao nosso Deus. Segundo ponto, tinha aqui o versículo.
o anjo de Deus falou com José. O anjo que falou audivelmente com Maria foi o anjo Gabriel, mas um anjo falou com José, a Bíblia não diz se foi o Gabriel, em sonho. A intimidade de José com Deus era tão grande que ele tinha convicção plena que aquele sonho não era sonhei, era um sonho que, na verdade, Deus estava falando com ele através de um anjo. Aquele sonho era um sonho verdadeiro, aquele sonho era Deus se revelando a ele, falando o que ele deveria fazer. E aí, verso 20, enquanto José estava pensando nisso, porque imagina, uma situação dessa para José, ele deveria pensar o tempo todo, né? Ele estava na carpintaria fazendo o trabalho dele, está lá, meu casamento, minha amada Maria, meu Deus, que filho é esse, como é que foi? Então, mesmo Maria tendo falado para ele, eu não acredito que ele tenha duvidado dela, mas era a primeira vez. O que é isso? Como é isso? Eu quero saber, quero entender. E aí, diz assim, enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. O anjo do Senhor, assim como havia falado com Maria, também falou com José, em sonho. Avisou em um sonho que sua noiva estava grávida pelo Espírito Santo. José era um homem justo, trabalhador, que morava, como Maria, em Nazaré. E José ouvia Deus. Ele viu um sonho, ele ouvia Deus. Ele estava ligado com Deus. Aí eu tenho uma pergunta, você também tem ouvido a voz de Deus como José? Se você ouve a voz de Deus como José ouviu, você espera em Deus para tomar a decisão certa? Ou você foge do controle e faz o que você quer fazer? Não seja como o mundo quer, e sim como Deus ensina. Deus ensina que nós devemos pedir orientação a Ele. A orientação quase toda está aqui. Peça discernimento para entender o que está aqui. Às vezes, não é pegar só um versículozinho. Aqui eu estou pegando versículo por versículo, porque o contexto é bem claro, de um noivado, de José e Maria, que vocês conhecem. Mas pede, Senhor, me explica, me dá entendimento, vai numa Bíblia comentada, leia, e leia em outra versão, e você vai entender, tá? E o próximo. Tinha até tudo escrito aqui. Terceiro ponto, são 4, mas é rápido. José experimentou o cumprimento da profecia. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já havia profetizado. Olha o que Isaías escreveu. Deixa eu ver se eu botei aqui. Olha o que Isaías escreveu, no capítulo 7, versículo 14. Vamos ler juntos? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel, Deus conosco. Então, essa mensagem que foi dada ao profeta Isaías, para Isaías falar com o povo, porque naquela época Deus falava através de um homem que ele escolhia, que era profeta, para declarar aquilo, a vontade de Deus, a palavra de Deus, transmitir para as pessoas. Isaías já tinha avisado. Eu espero que José também, como ele era um homem temente a Deus, que lia a Bíblia, que estudava, ele leu Isaías. E ele deve também, além de tudo, ter pensado, mesmo talvez antes do anjo aparecer, o anjo só confirmou, ele pode ter lido isso e falado, é mesmo, então essa jovem que está grávida vai dar à luz ao filho,
pode ser a Maria mesmo. E aí o anjo depois confirmou. Isso é suposição, porque só é claro, só é certo, só é o que nós devemos dar. Toda a autoridade é da palavra, mas isso pode ter acontecido. E no 22, vamos ver aqui o 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Por último, José foi obediente a Deus. E nem precisa de escrever nada, de falar nada, além do que a Bíblia está falando. Então, deixa eu ver se eu coloquei o versículo 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Será que nós, quando sabemos que Deus nos mandou fazer algo, somos assim como José? Deus mandou, eu vou fazer. Deus mandou, eu vou fazer. Mas Deus mandou como? Está aqui, ó. Não mate, não fale mal um do outro, um monte de coisa que você encontra na palavra que está aqui, claro. Mas você sabe, Deus mandou. Se está aqui, Deus mandou. Então, ele vai e cumpre o que Deus mandou. E 25, porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Essa questão, até assim, Jesus não foi filho único. Ele é o filho único de Deus, mas ele não foi o filho único de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, Maria era virgem, e até que Jesus nascesse, Maria continuou virgem. Porque o Espírito Santo colocou dentro do ventre dela o bebê, o embrião, o neném, a semente daquele que viria para tirar os pecados do mundo. E agora, José, sabendo quem estava no ventre da Maria, ele não pôde, eles moraram na mesma casa, poderiam ter dormido na mesma cama, mas ele respeitou e, com certeza, ele sabia quem era o Filho de Deus que estava ali naquele ventre. E se foi colocado daquela forma tão especial, José não teve nada com Maria, só carinho, amor, dedicação, cuidado, respeito, e deve ter pedido muita orientação, sabedoria a Deus, porque que árdua função, maravilhosa tarefa, maravilhosa ser o pai, porque o Jesus, quando era pequenininho, aprendeu a falar papai, chamando José de papai, Maria é mamãe, mas que tarefa, nossa, que responsabilidade, essa é melhor. Eu sou pai na terra do Filho de Deus. Ele foi o único homem nessa face da terra que pôde se ajoelhar ou chegar e falar: Senhor Deus, ajude-me a resolver essa situação com o nosso filho. Né? Esse foi o único, porque Jesus é o Filho de Deus.